tempo atrás, viralizou um vídeo de um cara segurando uma régua na frente de uma câmera e comparando ela com o horizonte. E nesse vídeo, esse cara argumentava que ele tinha provado experimentalmente que a Terra era plana. Se você já começou a rir desse cara, vai com calma, porque a gente tem muito mais em comum com ele do que a gente gostaria de admitir. Vamos conversar um bocadinho? A internet hoje já se tornou o lugar dos fóruns e clubinhos modernos. Qualquer que seja o assunto do seu interesse, é super fácil encontrar um blogueiro que fale desse assunto, um grupo no Facebook ou fóruns em sites externos com mais pessoas que possuem o mesmo interesse em comum com você. Você quer conversar sobre videogames ou até sobre um game em específico? Tem um grupo para você. Quer falar que a Terra é plana e a NASA é controlada pelos Illuminati? Tem fóruns e até vlogs para você. Você quer conversar sobre política? O Facebook basicamente só serve para isso hoje em dia. E quase tudo na vida pode ser excelente ou terrível dependendo de como você usa. Só que a internet vai um pouco além desses limites de ser uma ferramenta útil ou inútil. A internet é bem mais do que isso. Ela pode ser poderosíssima para as pessoas fazerem todo tipo de coisa, assim como ela pode ser devastadora dependendo de como ela for usada. Não são poucos os casos de vidas que foram completamente arruinadas graças a um conteúdo que foi vazado na internet ou ataques em massa a uma pessoa específica. Ao mesmo tempo, esse é o momento na história da humanidade onde as pessoas têm um acesso mais facilitado à informação. Obviamente que isso deve progredir, mas hoje nós já estamos à frente de todas as sociedades que passaram por nós aí. Você consegue acessar desde as contas da prefeitura da sua cidade até os trabalhos do último prêmio Nobel de Física. Tudo isso sem precisar fazer carteirinha na biblioteca, sem sair do seu computador na sua casa. Aliás, antes da internet, você tinha que torcer para as bibliotecas perto da sua casa terem livros ou revistas sobre aquele assunto que te interessava. Na biblioteca você tem um orçamento específico que vai servir para comprar livros novos, assinar periódicos, assinar revistas, jornais, enfim. Então não dava para uma biblioteca municipal ter um acervo completo com livros e revistas e tudo que é importante a respeito de todos os assuntos. Se você não é tão novinho assim e em algum momento você precisou buscar um livro ou você gostava de ler, você vai se lembrar que nem sempre a biblioteca tinha aquilo que você procurava. Aliás, a regra é que ela não tivesse. E se você gostava de ler, provavelmente você não ia lá e pegava um livro que te indicaram. Você olhava as opções que tinha, passava o olho, se gostasse você levava para casa e renovava, e se você não gostasse, você devolvia. O acesso à internet hoje permite que você discuta ou estude qualquer assunto a qualquer momento e sem fazer muito esforço. E isso é excelente, porque agora o conhecimento não pertence mais a uma elite de pessoas que têm dinheiro para comprar livros, assinar revistas e pagar uma faculdade, por exemplo. Estudar sempre foi uma tarefa muito cara. Se preparar para um vestibular, por exemplo, era uma tarefa extremamente cara antigamente. Era muito mais fácil quem tinha condições financeiras de pagar um cursinho e poder se preparar direito para um vestibular. Então o ensino superior, de certa forma, pertencia a quem tinha boas condições financeiras, a quem tinha dinheiro. E embora hoje quem tenha dinheiro para pagar uma preparação vai ter algumas vantagens, como por exemplo professores à disposição, ou toda uma programação que infelizmente é feita especificamente para produzir vestibulandos, ainda assim a internet hoje permite que essa corrida não seja só de quem pode pagar mais. Hoje em dia tem zilhões de sites com conteúdos para estudante e até canais inteiros do YouTube só com videoaulas sobre determinados temas, embora nem todo mundo ainda tenha aprendido a usar essas ferramentas. Então viva a internet, salvadora da pátria, que torna todo mundo mais sábio e entendedor de todos os assuntos, né? Pois é, claro que não é assim. O fato de os estudos do último Nobel em Física estarem disponíveis para quem quiser acessar, não significa que todo mundo vai querer ler esses estudos antes de falar deles. Ou ainda que somente ler esses estudos já vai te tornar mais entendedor do assunto do que alguém que não leu. O fato de que nós temos uma certa informação diante dos nossos olhos não implica automaticamente que a gente sabe mais sobre o assunto. E infelizmente o que costuma acontecer de fato é exatamente o oposto. Como eu já falei no vídeo Você Não Tem Opinião, que é um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito e eu recomendo muito que você assista depois desse vídeo aqui, um tipo de fenômeno que a neurociência tem mostrado que afeta qualquer pessoa que leia sobre qualquer assunto é a chamada ilusão de competência. Quanto mais acesso fácil nós temos a um certo tipo de conhecimento, mais a gente tende a achar que já tem informações suficientes sobre esse assunto. Mais a gente acha que já sabe o suficiente sobre ele para tirar uma conclusão bem informada a respeito
de qualquer tema que seja. É por isso que muita gente dá branco na hora de uma prova, porque normalmente na hora que ela está estudando, está ali o Google aberto, tá os livros na frente dela, e como ela está vendo essas informações, ela acha que esse conhecimento está na cabeça, ela acha que ela entendeu do assunto. Mas na hora que vem uma prova objetiva e que faz ela ter que pensar e falar o que ela acha, ela dá branco, porque na verdade esse conhecimento não estava na cabeça dela. E na hora da prova, ela vê que ela de fato não sabe sobre esse assunto. E eu tenho a hipótese de que esse é um dos responsáveis pela maioria das discussões acaloradas que a gente vê nas redes sociais, principalmente sobre política hoje em dia. E também pela tendência das pessoas a se sentirem obrigadas a se posicionar rápido sobre qualquer assunto, se embasando apenas em especulações lógicas, frases de efeito e postagens do Facebook. A diferença é que quem lê alguns textos para falar sobre política não vai ter que fazer uma prova objetiva que vai mostrar para essa pessoa que ela ainda não sabe o suficiente sobre o tema. Com isso, as redes sociais têm se tornado a principal fonte de informação para muita gente, quando a dinâmica das redes sociais não atende bem a esse papel. A rede social até é um lugar muito interessante para você conhecer novos assuntos, saber as tendências atuais e o que está acontecendo ao redor do mundo, e até para te direcionar para conteúdos informativos. Mas ela em si só não tem uma estrutura que permite ou que incentive o aprofundamento das informações. A rede social é um lugar bom para você trocar ideias, mas ela não é um lugar bom para você formar completamente as suas ideias. A rede social ela é montada para ser dinâmica e para não te deixar entediado. É basicamente esse o papel de uma rede social. Ela não é montada para você ponderar sobre os diversos aspectos de um determinado assunto. Ela é montada para você se distrair vendo memes e textos curtos. Mas enfim, esse tipo de problema pode estar sendo agravado pelas redes sociais. Eu não posso afirmar isso categoricamente aqui, mas ele também não se restringe às redes sociais. No YouTube afora mesmo, eu já vi pessoas dando explicações não científicas para a gravidade, por exemplo, usando ímãs, usando aquário de peixes, usando furadeira e um monte de outras coisas do tipo, onde a pessoa ingenuamente acredita de fato que ela encontrou a explicação completa e correta que a ciência ainda não descobriu, ou ainda que a ciência não quer descobrir. E às vezes essa turma inclusive se rotula como ciência de verdade, ilustrando como que elas se iludem a respeito do tanto de conhecimento que elas acham que elas têm. E todas essas explicações sempre são mostradas de forma super simples, sem abordar os tipos de fenômenos que esse tipo de explicação implicaria que deveriam acontecer na natureza, mas não acontece, sem apresentar cálculos para que a gente possa ter também uma medida objetiva para poder testar, e não só uma explicação metafórica, e sem considerar centenas de fenômenos que acontecem na natureza, que essas analogias não prevêem e que nem caberiam nessas explicações revolucionárias. E qualquer metáfora pode parecer uma boa explicação quando a gente desconsidera as complicações que a natureza e a realidade impõem. Ou seja, essas explicações são tão simples, mas tão simples, que as pessoas perdem de vista que elas são, na verdade, simplórias, que não se preocupam com todo o universo de situações que deveriam estar presentes no estudo daquele assunto que elas inocentemente acreditam que desvendaram. Existe uma diferença abismal entre ser simples e ser simplório. Ser simples é você descartar premissas desnecessárias para conseguir coletar apenas informações relevantes para aquele problema, não importando se isso vai complicar a sua análise ou o seu trabalho de estudo. A preocupação em ser simples não é descomplicar, e sim não inventar explicações de trás da orelha e se precipitar nas conclusões. Agora, descartar qualquer premissa que complique a análise do problema e selecionar e organizar as informações arbitrariamente de forma que elas concordem com a conclusão que você quer tirar, isso é ser simplório. Uma explicação simples não necessariamente vai ser fácil ou rápida de entender. Basta você ver a série de vídeos que eu fiz sobre relatividade, onde eu apresentei até fórmulas e contas. Teve gente reclamando porque viu um vídeo avulso da série uma vez e não conseguiu entender o problema. E isso é bom, é sinal de que você não está se iludindo a respeito do quanto você entende do assunto. Porque esse assunto não é fácil de entender. Eu montei explicações simples, mas não explicações simplórias. Eu não podia tornar a relatividade mais fácil só para que mais gente compreenda. Ela tem certas complicações que eu não posso jogar fora porque são essenciais para a compreensão exata dela. Uma explicação simplória é feita especificamente para ser fácil, e esse tipo de explicação pega muita gente. Quanto mais simples for a metáfora ou analogia,
mais fácil é de assimilar e mais ela parece fazer sentido. É confortável você sentir que você entende do assunto, mas é muito desconfortável admitir que você não é tão esperto assim e que você precisa estudar mais. E no ambiente onde o que faz sucesso são postagens curtas e informações rápidas de assimilar, a tendência é que esse tipo de conteúdo superficial se sobressaia. Se você se depara com uma explicação fácil de entender a respeito de um assunto e uma outra que é super difícil, que você não entende de cara, que te indica a ler mais e estudar mais a respeito do assunto, a nossa lei do menor esforço tende a levar a gente para preferir essas explicações simplórias. E se isso já acontece com assuntos de ciências naturais, onde a maioria dos temas que a gente apresenta já está bem explicado, evidenciado e testado, onde os conhecimentos são construídos de forma impessoal, no sentido de que o método não depende das nossas opiniões ou sentimentos a respeito do assunto, então imagina o tamanho do problema quando o assunto são ciências humanas ou sociais. Quando você coloca a sociedade na equação, a coisa fica muito mais complicada de resolver. Porque agora não só tem 1 milhão de variáveis importantes e até aleatórias, como também as suas próprias visões pessoais sobre o assunto podem interferir na forma como você vai buscar informações e até no tipo de conclusão que você quer tirar. Se a tendência é preferir explicações simplórias e fatos rápidos de digerir já tem causado um problema gigantesco para a gente que trabalha com divulgação científica, basta ver que o Pirula quase foi processado só porque ele mostrou que um site não mostrava as referências e fontes da informação que eles postavam. Para questões políticas e sociais, então, isso tem sido a receita do desastre. Assuntos complicados como medidas provisórias e econômicas, legislação, sexualidade, desigualdades sociais, estruturas políticas e sociais e tantos outros que hoje têm uma audiência gigantesca na internet, estão sendo abordados na maioria dos lugares como se fosse uma conta simples de 1 mais 1 igual a 2. As pessoas partem já de um sentimento pessoal em relação ao assunto, coletam um punhadinho de argumentos de gurus e formadores de opinião e saem vomitando suas verdades em cima dos amigos, família e até de gente que nem conhece. Toda vez que um assunto ganha destaque na internet, todo mundo já tem uma opinião formada a respeito dele, e se não tem, vai formar essa opinião em um dia através de frases de efeito coletadas dentro da sua própria bolha pessoal de informação. E essa metodologia de formar opiniões é confortável e não funciona. Na pressa de opinar se o termo mais correto era cultura do estupro ou relativização do estupro, todo mundo se esqueceu de olhar as estatísticas de estupro no Brasil. Todo mundo se esqueceu de estudar pelo menos um pouquinho qual é o significado da palavra cultura ou até da palavra estupro. Essas discussões já estão ficando tão superficiais que elas abordam cada vez menos as situações reais envolvidas no assunto. A gente já está distanciando tanto da realidade as nossas análises especulativas que a palavra estupro nessas discussões não estava causando nem desconforto. Eu fiquei chocado com a falta de sensibilidade na maioria dos vídeos e textos que eu vi a respeito desse assunto em relação às vítimas de estupro no Brasil. Mas hoje me parece que não era por falta de empatia das pessoas que estavam discutindo o tema. Parece que o grande causador disso é que estudar sobre o assunto que vai ser discutido já não é mais prioridade. Há um ponto em que não tem importado mais as complicações envolvidas nesses temas, como por exemplo a PEC 241, a reforma do ensino médio, o impeachment da Dilma, enfim, tantos outros assuntos que ganham destaque diariamente por aí. Tudo tem se resumido à especulação lógica. E quando você depende só de especulação lógica, não tem como os dados da realidade virem e discordarem da lógica bonitinha que você construiu. Porque se a sua lógica for linear e fácil de entender, parece que não tem nada de errado nela. Só que a sociedade raramente é linear, lógica e fácil de entender. E eu tenho notado que nessa era da publicidade que a gente está vivendo, infelizmente parece estar surgindo um sentimento geral de que tudo que é produzido tem que se adequar incondicionalmente à demanda dos consumidores, inclusive a informação. E isso é terrível. Existiram várias escolas filosóficas na época da Grécia Antiga e muitas delas influenciaram como que a nossa sociedade funciona e pensa hoje. Muitas outras também viraram história. Mas existiu um grupo que era tão característico que hoje em dia o nome desse grupo tomou até um caráter pejorativo, que era o grupo dos sofistas. De forma muito resumida, os sofistas eram um grupo que viajavam de cidade em cidade, tentando ensinar as pessoas a melhorar sua retórica e geralmente arrebanhando estudantes que tivessem dinheiro. E para os sofistas, qualquer argumento pode ser provado correto ou refutado se você souber usar as táticas corretas. Obviamente que a escola dos sofistas era uma coisa muito mais complicada que isso,
Para não cair na mesma coisa desse vídeo aqui, eu tô te avisando de uma vez para você não achar que você sabe sobre os sofistas, só por esse arquétipo que eu vou mostrar aqui. Eu conversei com o Devanil do Alimente o Cérebro e ele disse que vai fazer um vídeo futuramente aí a respeito disso. Assim que ele fizer, eu linko aqui nesse vídeo e você pode ir lá conferir no canal dele, que é um canal excelente. Mas para o nosso vídeo aqui, o que importa é isso. O mais importante no caso dos sofistas era você convencer a sua plateia de que você sabe do que você está falando, de que o seu argumento está certo, e não você investigar se de fato você está certo, o seu argumento é bom. E hoje em dia esse tipo de estratégia ainda funciona e funciona muito quando o assunto é a internet. Nessa era onde a aparência das suas ideias é muito mais importante do que o conteúdo de fato das suas ideias, isso tem se tornado um câncer. Tem feito muito sucesso na internet gurus e formadores de opinião que não referenciam os conteúdos que eles apresentam, que falam sobre todo e qualquer assunto de forma categórica, como se eles fossem os donos da verdade e soubessem tudo, de forma a passar um sentimento de certeza para aqueles que estão assistindo, que usam de xingamentos e posturas polêmicas para inflamar a sua audiência contra aquela pessoa que é o alvo desses xingamentos, que tratam todo e qualquer assunto como uma discussão entre direita e esquerda. O mais importante para esses sofistas modernos agora é convencer o seu público de que aquela outra pessoa que se opõe a você não merece nem ser ouvida, porque ela é comunista, porque ela é petista, ou porque ela é da elite, ou porque ela é de direita, ou porque ela é de esquerda. Agora a gente já não discute se no Brasil de fato existe um índice preocupante de estupros. A gente convence as pessoas que falar cultura de estupro é coisa de feminazi burra e radical e extremista. As vítimas de estupro não importam nessa discussão mais. Não é uma tentativa de analisar um problema grave e encontrar soluções. É só uma batalha por vencer o debate e conseguir mais seguidores. E mais seguidores, no caso dos sofistas antigamente, significava mais retorno econômico. Inclusive eles foram ganhando esse rótulo pejorativo porque acabou se tornando uma escola de vender curso. Hoje em dia ainda existe o retorno econômico, no caso de muitos gurus que têm ficado ricos vendendo livros e cursos para essas pessoas que idolatram incondicionalmente esses gurus. Mas também tem um retorno emocional, que é o sentimento de superioridade, de ser adorado cegamente por milhares de seguidores, de ter milhares de seguidores de estimação, e que basta esse guru jogar um ossinho e esses milhares de seguidores vão chover lá nesse lugar que ele jogou o ossinho, não importa aonde e quem seja o alvo. Além do dinheiro, para esses sofistas modernos, importa também a glória e a fama. E quanto mais popular o guru fica, mais rápido as pessoas passam a concordar com tudo que ele fala e menos ele tem que apresentar referências e evidências que suportem as ideias que ele traz. E nós já chegamos a um ponto no Brasil onde esses gurus podem até afirmar que a Terra está parada e é o centro do universo, e ainda assim vão ter doutores em física defendendo ele, porque não importa mais a verdade, as evidências, a realidade, importa defender esse guru, importa vencer o debate. E se num assunto que é científico e já é tão bem conhecido acontece esse tipo de besteira, imagina então o tipo de besteira que não passa despercebido quando esse pessoal fala de sociedade ou filosofia e outros assuntos que não são tão lineares assim. E se a gente não tomar cuidado com esse tipo de argumentação que tem como único propósito vencer discussões, a gente vai ser engolido pelos problemas que a gente acha que está discutindo, mas na verdade estão se agravando enquanto as pessoas estão discutindo para ver quem vence mais debates. Vencer debates é a arte de convencer seu público das conclusões que você já tem. Tratar problemas de forma concreta exige que a gente seja ponderado e evite ao máximo tirar conclusões antes de analisar ponto a ponto o assunto em questão. Não seja como o cara que concluiu que a Terra é plana, porque em apenas uma medição ele mediu o horizonte inteiro com uma régua de 30 centímetros. Se você quer levar adiante esse alerta, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Primata Falante no YouTube, curtir o vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, que é onde as pessoas vão buscar as informações quase sempre. E se você é meu inscrito ou vai se tornar agora, não feche o vídeo ainda, porque eu tenho 4 recados importantes para dar para vocês. O primeiro, para quem ainda não sabe, é que eu montei uma vaquinha para tentar comprar equipamentos melhores aqui para o meu canal. A recompensa é eu produzir uma série de vídeos inspirada no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. Graças à galera que já participou, eu já comprei um computador novo e esse vídeo aqui foi editado neste computador. E essa vaquinha vai ser encerrada no final desse mês, então se você quer participar, essa é a hora. O segundo recado é que eu quero agradecer aqui a você que é meu inscrito, porque o Primata Falante chegou
a 50 mil inscritos. E foi muito legal que a gente atingiu essa marca durante um hangout que eu estava fazendo com os meus apoiadores. Aliás, aqui já vai entrar o terceiro recado também. Todo mês eu faço um hangout exclusivo com o pessoal que me apoia através do Apoia-se. Budweiser, me patrocina aí, ó. Eu faço todos os hangouts que eu ganho. Isso já me faz pensar que não é a primeira garrafa. E durante o último a gente estava lá bebendo junto e a Mariana percebeu que o canal estava chegando em 50 mil inscritos. Precisa de alguém pra fechar os agora. Falta um para 50 mil. Eu vou colocar ele pra te seguir. Eu vou pegar meu segundo canal e me inscrever no meu primeiro canal. Aqui no meu painel eu estou com 50.011 inscritos. Foi muito legal isso, a gente brindou essa marca lá durante o hangout. É isso aí, um brinde que vocês presenciaram os 50 mil inscritos. 50 mil. E eu agradeço muito a você que gosta de acompanhar aqui os vídeos que eu faço. Eu tento trazer aqui informação de uma forma ponderada e referenciada, e eu fico muito feliz de ver que isso está encontrando um público por aí, porque geralmente não é esse tipo de abordagem que funciona muito bem na internet. E se você também quiser assistir e participar desses hangouts, conversar sobre assuntos sérios com a gente e também morrer de risada com assuntos que não tem nada a ver, é só você se tornar um apoiador com qualquer valor. Quem apoia com R$2 já tem direito de participar nesses hangouts que são super divertidos. Eu notei que você tá falando direto que eu vou colocar a pessoa em evidência aqui, mas tipo, quando você coloca a pessoa em evidência aí, só fica pra você. Nas vezes em que eu falei, vou deixar essa pessoa em evidência, não tava aparecendo só a pessoa. Não, só quando ela falava. Eu deixei pro final, tá? Só pra... Sabe quando a sua avó pega o celular e fala que vai fazer alguma coisa? O quarto e último recado é que após cada vídeo que eu posto aqui no Primata Falante, depois de uma semana mais ou menos, eu gravo um vídeo respondendo as dúvidas que foram feitas e lendo os comentários de vocês. E eu posto esses vídeos secundários lá no meu segundo canal, que está linkado na descrição. Eu estou terminando agora uma maratona desses vídeos que estavam em atraso, e se você teve alguma dúvida ou comentou nos vídeos que eu postei aqui no Primata Falante, pode ser que eu já tenha respondido a sua dúvida. Então vai lá e confere, ok? Muito obrigado a todos que já tornam possível o meu trabalho aqui através do apoia.c/primatafalante. E se você também quiser me ajudar a continuar produzindo vídeos e participar desses hangouts, é só você acessar esse endereço. Os links tanto para a vaquinha, quanto para o segundo canal, quanto para o Apoia-se estão aqui na descrição. Então é isso. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.